Louvado seja o nome do Senhor, que tem nos presenteado com momentos de adoração como esses, né? Você que nos visita hoje, você que está com a gente, decidiu cultuar ao Senhor com a gente, sejam muito bem-vindos. Você que veio com sua família, convidado por alguém, ou decidiu entrar aqui nesse lugar, que o Senhor abençoe, continue abençoando ricamente você e sua casa, de uma forma muito especial. Ainda continuo me chamando Cledson, apesar de uma semana de férias, e pastor para muitos, então, mas o meu nome, como é difícil, alguns preferem chamar de pastor, fica bem mais fácil, mas o meu nome, na verdade, é Cledson, viu, gente? E dia 19 agora, fiz 8 anos que estou pastor nesta igreja, a honra, né, de pastorear essa comunidade, coisa boa. Parabéns para vocês pela paciência, né? E há 14 anos que eu estou efetivamente pastoreando. Então, a Cristã Evangélica Nova Vida é a minha terceira experiência ministerial, sem contar o tempo de formação, sem contar o tempo de crente normal, mas assim, ministerialmente, efetivamente, como pastor, são 14 anos. E eu me vejo a cada dia mais dependente desse Deus. E é nessa linha que eu queria compartilhar com vocês hoje à noite, uma vida que não consegue entender que pode dar um passo sem depender do Senhor. Não é pelo fato de 8 anos aqui, ou 14 anos como pastor, que eu tenho que parar de orar. Não há cartas prontas para mim. Não há garantias de não queda para mim. Se eu não vigiar, eu caio. A vigilância é constante. A oração é diária. Eu tenho feito alguns exercícios comigo e tem funcionado. Perguntas que elas são muito fortes e exigem-se respostas imediatas e francas. Eu tenho perguntado para mim mesmo, até que ponto a minha alma tem sede de Deus? Eu tenho perguntado para mim, até que ponto, Cledson, você tem sede de Deus? Qual é a periodicidade do quarto secreto na sua vida? O quarto secreto, você vai lá há quanto e quanto tempo? São perguntas que eu tenho feito para mim mesmo e tem me ajudado muito a me manter vigilante. Cledson, você tem prazer na lei do Senhor? Esta palavra te dá prazer? E se eu responder que sim, eu já tenho uma outra tréplica. Eu tenho uma tréplica. E você medita nela dia e noite? Porque o meu prazer está na lei do Senhor e nela medito dia e noite. Salmo 1. Porque quem tem prazer na lei do Senhor e não medita nesta lei, ela já é uma contradição de termos. É como dizer que eu tenho muito prazer de estar ao lado de uma certa pessoa, mas que eu não fico ao lado dessa pessoa. É uma contradição de termos. Eu tenho feito perguntas e isso tem me ajudado muito, assim, nas suas prioridades, na sua lista de prioridades. O reino de Deus vem em primeiro lugar? Cleiton, assim, quando você tem que tomar decisões, chega o momento de decidir, você se preocupa com a vontade de Deus? Até que nível? A sua vida é configurada pela vontade de Deus. Quando você vai ter que decidir alguma coisa, você para antes e pergunta qual é a vontade do Senhor. Você tem feito isso? E essas perguntas têm me ajudado muito na minha vida devocional, no meu tempo a sós. Tenho sido pego no contrapé muitas vezes. O Senhor tem tido a oportunidade na minha vida, e eu louvo a Deus por isso, por não estar me tornando um homem impermeável à palavra. Por não estar me tornando um homem de olhos secos, comum, especialista em protocolos. Eu ainda louvo ao Senhor pelos meus olhos ainda não terem secado. Porque homens de olhos secos acabam com igrejas. Eu tenho louvado ao Senhor pela oportunidade que Ele tem me dado, isso não é mérito meu, de ainda poder chorar na hora do cântico. Eu tenho louvado muito ao Senhor pelo fato de ter olhado para dentro de mim mesmo e ter encontrado áreas que Ele tem que agir urgentemente.
que eu não estou pronto, que eu não cheguei num patamar, que eu cheguei a algum status, que a minha oração é poderosa, que o meu terno é ungido. Esse negócio. Eu tenho olhado para dentro de mim mesmo e tenho me visto um homem miserável, que bate nas portas da graça do Senhor, clamando pela sua graça e pelo seu perdão. Isso tem me ajudado muito a ficar de pé. E o que eu tenho aprendido é que até aqui é isso que tem me mantido de pé. E eu louvo ao Senhor tanto por isso, porque eu ainda não me perdi. E eu espero não me perder. Até que ponto eu tenho lido o Salmo 51 e tenho perguntado para o Senhor se Ele é capaz e se Ele pode, porque a minha vontade é que Ele crie em mim um coração novo. Que Ele renove dentro de mim um espírito inabalável. São essas configurações e que eu compartilho com vocês. Eu acredito que a vida é feita de lutas e de decisões. E nessa perspectiva eu quero trabalhar hoje à noite. Convido você a abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 22. Espero que o que eu tenho falado ajude no que eu pretendo trabalhar com os nossos corações hoje à noite. Que o Senhor me use para a sua glória. Lucas capítulo 22, do verso 39 ao verso 46. Lucas 22, do 39 ao 46. Saindo, como de costume, para o Monte das Oliveiras, os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de 20 a 30 metros, um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim neste cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu e o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou em gotas de sangue, caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Que o Senhor nos abençoe ricamente. Quando eu tinha 20 anos de idade, eu lia a Bíblia com uma certa lente. Hoje, aos 42, eu tenho uma outra lente. Por mais que sejam textos decorados, por mais que estejam decorados, que eu digo bem familiares. O Salmo 23, ele tem uma conotação diferente para quem tem 60 anos de idade. O Salmo 23, ele tem uma conotação diferente para quem está numa fila de uma UTI. O Salmo 23, ele tem uma leitura diferente para quem tem câncer. O Salmo 23, ele tem uma leitura diferente para quem tem 15 anos e quem tem 70 anos. Isso é pelas experiências da vida, isso não é nem tanto pela idade. A palavra do Senhor vai esfregando no meu rosto a cada dia experiências que eu não tinha aos 20 anos. Por exemplo, aos 20 anos, textos como cansaço não me era muito atraente. Hoje, eu já estou voltando os olhos. Tem algum texto que fala sobre gente cansada? Aí já está me chamando mais a atenção. 2 Coríntios capítulo 10, que eu tenho compartilhado com alguns irmãos, esfregou na minha cara que eu tenho limites. Antes, eu não via limites para mim mesmo, eu era tudo para todos. E 2 Coríntios capítulo 10 está afirmando: não, eu tenho limites. Existe uma esfera de ação que você só pode viver dentro dela. E quem pôs esses limites foi Deus. Então, se você não aceita ter limites na sua vida, o seu problema é comigo, não é com os limites. Porque quem colocou limites na sua vida foi eu. Então são textos que vão tendo outras lentes, outra conotação, eles vão atingindo o coração de uma forma mais aguda. E esse texto me chamou muita atenção nessas últimas semanas. Estamos estudando as quintas do Evangelho de João, aqui na escola bíblica. E eu não tinha percebido que só Lucas traz com uma destreza de um médico
detalhes do Getsêmani. Por exemplo, é somente Lucas que fala sobre esse anjo. Nem Mateus, nem Marcos e nem João fala da presença desse anjo. É só um médico que consegue perceber que o suor se transformou em sangue. O olhar clínico de um médico faz com que alguns detalhes do texto surjam. É Lucas que vai dizer que Jesus ele se afastou dos discípulos só 20, 30 metros, um tiro de pedra. Detalhista. E ele fala também que Jesus estava de joelhos. Mas o que me chamou a atenção, e é nessa linha, e é assim que eu compartilho com vocês, é a razão do sono dos discípulos. Ele vai dizer por que os discípulos estavam dormindo. Quando eu lia esse texto, eu lia muito rápido. Quando eu lia esse texto, eu passava rápido, porque ele já era conhecido. Mas algo me fez parar nesse texto, porque eu não tinha percebido que Lucas, como um médico, ele fala que o sono é patológico. Tem uma patologia nesse sono. Por que eles estão dormindo? Por tristeza. É o sono da desistência. É o sono de entreguei os pontos. É o sono do joguei a toalha. É o sono da fuga. Não é o sono físico. É diferente, descanso. Eles não estavam dormindo de cansaço. Porque se fosse assim, seria um sono genuíno. Não poderia ser repreendidos por estarem dormindo, por estarem cansados. É a mesma coisa do Senhor repreender alguém que está comendo porque está com fome. Mas a repreensão desse sono é porque o sono, ele tem uma causa que eu não posso admitir. É por tristeza. E essa linha e essa perspectiva de Lucas me chamou muita atenção. Quando nós estamos no barco com o Senhor, eu pelo menos não entendia esse texto também. Quando nós estamos no barco com o Senhor, em Marcos capítulo 4, resiste a travessia de Jesus, e as ondas açoitam o barco, e Jesus está dormindo. Os discípulos acordam a Jesus, e o Senhor acalma vento, para vento, acalma mar, e paga sapo para os discípulos. Cadê a fé de vocês? Não é? Homens de pequena fé. Esse texto para mim era estranho. Como é que os caras iam acalmar mar? Cessar vento. Por que Jesus brigou com os discípulos? Se eu estivesse lá, eu também teria acordado. Foram na fonte certa. O homem está aqui. Acorda o homem. Por que Jesus o repreende? Jesus o repreende porque em alto mar, o barco vira, não vira, você pode ter medo à vontade. Fique à vontade. Medo mesmo. O que você não pode dizer é que nós vamos morrer. Porque quando esse barco saiu da sua origem, eu disse, vamos atravessar este mar. Passemos para a outra margem. Por isso, você não poderia ter me acordado dizendo que vamos morrer. Porque eu disse para você que atravessaríamos. E se eu disse para você, atravessaremos, você não poderia ter duvidado da minha palavra. E nenhum mar, por mais revolto que esteja, ele pode anular uma promessa que eu fiz para você. Vamos atravessar essa juntos. Mas vamos atravessar. Por mais que você esteja pensando que você não tem mais forças. Mas eu estou com você. E eu prometi a você, vamos chegar do outro lado. Entende? A minha palavra, ela tem que ter mais poder do que qualquer força. E quando eu disse para você, ore e vigie, você não poderia dormir. Não é momento de dormir. Não é momento do sono. É momento de uma outra postura. E eu fico pensando, e aí eu fiquei brigando, eu fiquei pensando nesse sono, do que poderia ser esse sono, o que poderia significar esse sono. E eu fui pensando sobre isso, e eu compartilho com vocês hoje à noite. Bom, eu vejo esse sono como
como essa fuga mesmo da realidade. Eu vejo esse sono como aquela pessoa que não obedeceu uma nova posição que Jesus o chamou. Porque o Senhor o chamou para uma posição diferente. O Senhor disse, você tem que ficar de pé e você tem que orar. Até aqui vocês estão acostumados com, eu me retiro para orar e vocês esperam. Agora eu chamo vocês a uma nova posição na sua vida. É hora de tomar uma nova postura. É hora de ser protagonista na sua vida espiritual. É hora de orar. Não tem mais essa de vovó ora, vovô ora, papai ora, mulher ora, marido ora, pastor ora. Não, é a hora de tomar uma nova posição. Domingo passado o Gilson pregou sobre isso aqui. Sobre esse valor e essas vitórias na vida de oração. E é quando eu vejo o Senhor chamando para, é hora de chegar a uma nova postura, é porque tem inimigos. É porque as coisas são difíceis. Requer vigilância, por mais que Lucas não tenha usado a expressão vigilância, todos os outros usaram. Fiquem de pé, fiquem alertas. Já perdi os meus 2 filhos. Não sei se você já teve essa experiência de perder um filho. Eu os reencontrei. Mas eu tive a experiência de perder os meus 2 filhos. O Roger era mais fujão. Perdemos 2 vezes, a Priscila só 1 vez. Mas a angústia de perder. E ambos, alguém já passou por isso? Perdeu o filho, encontrou de novo? Louvado, muita gente. Eles são assim mesmo. Estamos aqui, mãos dadas. Soltamos um pouquinho, olha só essa roupa como está bonita. Quando você olhou, cadê o menino? Então, some. Fração de segundos. E você não sabe mais cadê. Eles têm um dom de sumir e de causar angústia no coração do pai e da mãe, e você não sabe onde foi parar. Quem já perdeu o filho em praia? Meu Deus, você fica só esperando ver alguma coisa boiando na água. Porque você só pensa coisa ruim. Alguém levou, uma hora dessa ele já está sendo cortado em pedacinhos. Você não pensa em coisa boa, não, um policial pegou, está cuidando dele e tal. Não. E eu fiquei, assim, já tive essas 2 experiências, essas angústias, minutos que foram enormes, fração de segundos eu deixei de vigiar. A vigilância com o filho, ela não pode ter pausa. E aí a gente foi aprendendo isso como pais de primeira viagem. E aí a gente foi crescendo e entendendo que algema é uma benção. Algema aqui, todo mundo pensa que é um infrator. E é mesmo. Mas está algemado. Não tem como deixar de vigiar. A vigilância requer constância. Por quê? Porque tudo é um risco. Tudo é um risco. E a gente vigia o que é valioso. Eu não tiro os olhos, ou pelo menos não deveria tirar os olhos daquilo que eu não dou valor. Aquilo que nós damos valor, nós cercamos de segurança o máximo possível. Aquilo que nós não damos valor, dorme do lado de fora. E se alguém levar, me faz até um favor. O que você não quer, você põe perto da lixeira. Mas o que você quer é dentro da sua casa, portas trancadas, e ainda faz seguro. Porque você não quer perder aquilo. Você não tira os olhos do que você tem valor. A chamada para vigilância é porque tudo aquilo que vocês aprenderam de mim até hoje tem que ter valor na vida de vocês. A minha vida em vocês e vocês em mim, chegou a hora de tomar uma nova posição e uma posição de vigilância. Tem que acabar com esse sono. Porque você tira os olhos do que você não dá valor. Ponha os olhos naquilo que você tem valor. Em quê? Em você mesmo. Porque a sua vida cristã não é garantia de amanhã você estar de pé. Porque se você parar de vigiar, você cai. Amanhã as provas serão cada vez mais intensas. Amanhã as investidas cada vez mais sedutoras. Se você deixar de vigiar, você vai perder sua família. Se você deixar de vigiar, você vai perder o seu marido, você vai perder sua esposa, você vai perder seus filhos, você vai perder sua fé.
você vai perder sua paz, você vai perder sua saúde, você vai perder seus pais. E não tem como nós brincarmos de tirar os olhinhos por um tempo. A vigilância é constante. Entendem? Essa nova postura, e o que seria esse sono? Seria a desobediência a essa vigilância. Eu vejo esse chamado do Senhor a se sair das escoras, sair debaixo das cobertas da covardia e assumir uma nova postura. Assumir uma nova posição. Agora eu sou responsável por mim. Você é responsável por você. Você é responsável pelas suas decisões. Essa igreja nunca vai aquecer coraçãozinho de ninguém, gente. As pessoas que dependem de foguinho, assim, a igreja tem que dar um foguinho para o pessoal sair aquecidinho. É uma chaminha que vai apagar ali na esquininha. Porque é tudo tão frágilzinho. Nós não podemos mais depender do jamelão da fé, que faz arruaças para que o público fique elétrico e empolgado. A vida cristã vai se desenrolar num deserto só. A vida cristã vai se desenrolar em hora das trevas. E perceba aqui no versículo 53, quando o Senhor vai falar no final do versículo 53, que frase é essa? É hora do poder das trevas. Eu não queria que estivesse na minha agenda essa hora do poder das trevas. Eu não queria que estivesse na agenda da minha vida essa hora do poder das as trevas triunfando. Mas eis uma realidade bíblica. Há sim o dia aonde as trevas ganham da gente. Que é isso, pastor? Eu só vou te dar um outro termo. Dia mau. É o que a Bíblia chama de dia mau. E quando nós falamos de dia mau, é aí aonde os músculos da fé têm que agir. É no dia mau aonde a vida de oração ela tem que fazer diferença e ser o diferencial. É no dia mau aonde nós vamos identificar se ou não estamos em vigilância. No dia mau. A vida não é simples. Lá em Gênesis, capítulo 3, fala, logo depois do processo de queda de Adão e Eva, de que o mundo não seria um mundo que produziria flores, o mundo produziria cardos e abrolhos. E você vai ter que suar muito para poder sobreviver nesse mundo. Cardos e abrolhos não vai ser fácil. Para que a armadura da fé? A armadura da fé. Aonde nós temos que tomar, a armadura de Deus. A armadura de Deus é para que nós possamos resistir ao dia mau. A armadura de Deus é para que possamos resistir ao dia mau. Efésios capítulo 5, Paulo fala sobre, vocês têm que ver de uma forma diferente de viver e de andar. Vocês têm que andar de forma prudente, remindo o tempo, porque os dias são maus. O que é remir o tempo? Remir o tempo é pôr em liberdade o seu tempo, que está preso por alguém ou em alguém. Então você vai ter que ir lá, naquele ou naquilo que capturou o seu tempo, e você vai ter que colocar o seu tempo em liberdade. Isso faz parte do processo de vigilância e da oração. Porque se nós observarmos o tempo que nós gastamos vigiando e orando, e o tempo que nós investimos orando e vigiando, e o tempo que nós investimos em redes sociais, dá para ver o nível de vida cristã que nós temos hoje. O tempo que nós gastamos curtindo o que os outros estão fazendo é um absurdo. O tempo que nós gastamos em jogo, o tempo que nós gastamos em televisão, o tempo que gastamos em filmes, o tempo que gastamos em seriados, o tempo que gastamos à toa, sem fazer nada e nem produzir nada. O tempo que a gente gasta falando mal da vida dos outros. Essa semana o meu irmão ligou para mim. Fazia tempo que eu não falava com ele. Nós gastamos em média uns 10 minutos só falando mal dos outros. Você acredita, gente?
Aí assim, eu podia, coisa nossa, assim. Aí ele disse, cara, vamos falar da gente agora? Eu disse, vamos, tá bom, chega. Aí a gente limpou o veneno e foi para outro tipo de conversa. Quantas vezes a gente gasta tempo? Em vez de estar falando da gente, a gente está falando de outros. Sai não, porque isso acontece comigo. Não sei se isso não deve acontecer com você, mas deixa eu terminar a mensagem. Acredita, eu sou um homem de Deus, apesar de ter falhado essa semana. Falar dos outros, quanto tempo perdido. E quanto tempo na oração e na vigilância? Esse sono de tristeza é o sono onde o que se acomete na minha vida é algo diferente daquilo que o Senhor determinou para mim. Deixa eu ir agora para a tristeza. E por que vier tristeza? E por que haverá aqui essa questão da tristeza? Porque Jesus não é aquilo que eu pensava que ele era. Há uma frustração por Jesus. Há uma decepção daquele Jesus que seria o vencedor patriótico. Aquele homem que iria destituir Roma e assumir o trono. Há uma decepção com esse Jesus que, como eu falei, acalmou os ventos, cessou o vento, acalmou o mar. Esse Jesus que poucos pães e alguns peixes alimentou milhares de pessoas e sobrou. Poxa, esse Jesus que disse, lança aqui a vara, lança aqui a isca, ou lança aqui as redes, e um peixe é pego com uma moeda na boca. Uma pesca que bateu recordes. Esse Jesus, agora ele está pedindo para a gente orar por ele. Agora ele está dizendo que a sua alma está angustiada a ponto de morrer. Esse Jesus fraquinho, esse Jesus que não age, esse Jesus que está permitindo ser preso, esse Jesus que perde no final, esse Jesus é frustrante, por isso que a gente dorme de tristeza. A vida agora não faz mais sentido, eu agora fujo, eu agora vou para os meus calabouços da alma, eu só fico preso dentro do meu quarto. Eu não encaro mais a realidade da vida. Fico preso dentro de mim mesmo. Meus irmãos, quantos cristãos estão dormindo o sono da tristeza, um sono profundo, patológico? Só é triste, não tem força para levantar, não tem força para encarar a vida, não tem força para cuidar de filhos, não tem força para cuidar da igreja, não tem força para servir ao Senhor, não tem mais força, está desistindo. Quantos estão dormindo como fuga? Por quê? Porque a vida não se desenrolou da maneira que eu queria. E quando a vida não se desenrola da maneira que eu queria, eu durmo. Mas isso é uma covardia. E por fim, isso é pecado. Porque você só está dormindo tanto assim, porque até hoje você não admite a família que você nasceu. Até hoje você não aceita os pais que você tem. Até hoje você não aceita ter nascido aqui no Brasil. Até hoje você é um revoltado com você. Até hoje você culpa o diabo, você culpa os outros, você culpa os seus pais. Até hoje você se esconde nesse soninho covarde da fuga. Sempre trancadinho no teu quarto e no teu mundo. Ninguém tem acesso. Isso é um absurdo da covardia, o soninho da tristeza, quando na verdade eu tinha lhe chamado a uma nova posição, uma nova postura, e você não assume o seu papel, você é covarde. Por isso que esse sono é inadmissível. Lembra de Marcos capítulo 10, Mateus 25, quando fala da parábola das 10 virgens. Mateus capítulo 25 fala de 10 virgens, 5 são sábias, prudentes, 5 são nécias. As 5 prudentes levaram azeite suficiente. As nécias, autoconfiantes, levaram azeite por pouco tempo. Aconteceu que as nécias dormiram. Olha o soninho. E o noivo chegou para as bodas. Quando o noivo chega, as 5 que acabou o azeite por causa do sono, e o sono não faz a gente perceber que o nosso azeite está acabando, para a gente está tudo bem, porque o sono faz com que a gente perca armas imperdíveis. Elas saem para comprar o azeite, e na hora que elas saem para comprar o azeite, o noivo chega.
e entra. E elas chegam e batem na porta. Abre, porque nós estamos aqui. Mateus capítulo 25, versículo 12. A resposta do noivo é: nunca conheci vocês. O que foi que houve nessa parábola? Sono. E qual é a advertência no versículo 13? Vigie e ore, porque você não sabe a hora. O nosso Senhor está demorando para muitos. O nosso Senhor Jesus está demorando para muitos. Para muitos, Jesus já deveria ter vindo hoje. Só que para muitos que dizem que Jesus deveria estar vindo hoje, é porque estão dormindo o sono da tristeza. E não têm coragem de se matar. Por isso que esperariam que Jesus os levasse. Porque a tristeza está tão aguda, que na verdade eu queria era morrer. E muitos de nós passamos por isso. Eu acredito que todos nós passamos por isso. O problema é a gente se manter aí. Vem um Senhor que nos diz que o medo é como uma casa, uma boa casa, que nos abrigou. E aí a gente mora agora nessa casa do espanto. A gente tem medo de tudo, medo do amanhã, e a gente só dorme. Nessa casa do medo foram preparadas para nós boas camas, quentes, cobertas. E a gente se abrigou nessa casinha do medo. É a mesma casinha das fobias, é a mesma casinha da ansiedade, é a mesma casinha da preocupação. Essas casinhas que nos capturaram e nos neutralizaram. Aparece um Redentor. Aparece aquele cujo nome é Redentor. E entra dentro dessas casas e nos retira das trevas para a sua maravilhosa luz. E agora ele nos despoja desses lares. A casa do medo não será mais a minha habitação. A casa do espanto não será mais a minha habitação. A casa da preocupação não será mais o meu lar. A casa da ansiedade não será mais o meu lar. O que será o meu lar? Cristo, eu nele e ele em mim. Essa é a esperança da glória. Então se você me perguntar onde você mora, eu responderei: em Cristo. E onde Cristo mora? Em mim. Porque agora eu não preciso mais de um local geográfico. Eu só preciso agora de um poder. E esse poder se chama Evangelho. E ele me visitou. E agora eu sou alguém que experimentou este mistério. Se você guardar a minha palavra e obedecer, eu e o Pai viremos a você e faremos em você morada. João capítulo 14. Então isso é um processo de libertação incrível. Onde esse soninho da tristeza neutralizou os discípulos. E por isso o Senhor não aceita isso. Quando nós deveríamos ter outra postura de vigilância e de oração. Meus irmãos, decepcionados com Cristo. Decepcionados com Deus. Acho que, não sei se eu posso dizer se todos nós somos ou já passamos por isso. E eu vejo um Senhor muito gracioso, muito amoroso, que nos visita nas nossas decepções. Eu acredito até mesmo que Deus, Ele fala: pode se decepcionar comigo à vontade. Agora, por favor, não se torne impermeável aquilo que eu ainda tenho para te ensinar. Porque você ficar com raiva de mim, eu te dou todo o direito, e isso faz parte das relações. E comigo não seria diferente. Você decepcionado comigo faz parte do relacionamento. O que eu só queria é que você não ficasse impermeável. Que você fechasse, porque eu ainda tenho muito para te ensinar. Você pode não entender nada, mas eu quero te convidar para um lugar. E se você topasse ir para esse lugar, haveria cura. Esse local se chama Getsêmani. Eu queria te convidar a ficar de joelhos. Se você topasse, se você me ouvisse.
Queria te convidar a ir para um lugar chamado Getsemane, aonde as trevas vão reinar, aonde você tem sim a sensação, e pode ter certeza, perdeu. E é nesse momento de perder, que eu queria te convidar a ficar de joelhos, e sentir uma profunda angústia. Mas, à medida que essa angústia for aumentando, eu quero te trazer uma outra proposta. Intensifique sua oração, a ponto do seu corpo ter reações estranhas, de suor se transformar em sangue, se for o caso. E que você professe do fundo da sua alma: seja feita a tua vontade, Senhor, porque eu confio em Ti. Eu quero te convidar para isso. Ah, se você topasse. O caso é que você está tão frustrado comigo e tão decepcionado comigo, que o que você faz é só dormir, o sono da tristeza, porque eu não fiz aquilo que você queria, porque eu não socorri no dia que você queria, porque o que você leu na palavra está em desacordo com o que aconteceu com você. Eu só quero te dizer que você leu só alguns textos, tem outros que você pulou. Ah, se você não fosse mais tão impermeável. Se você não fosse aquele que errou por ter criado um Jesus conforme o que você esperava. Hoje nós temos uma geração de crentes que não admitiria jamais espinho na carne. Hoje nós temos uma geração de crentes que não admite derrota. Não admite perder. Não admite ter os seus bens roubados. Nós temos uma geração de crentes que são extremamente exigentes. Nós temos uma geração de crentes que não admite permanecer doente por uma semana, porque ele tem que curar. Pois é, você leu textos parcialmente. Parcialmente. Esse Jesus que você criou, ele não existe. Eu queria que fosse só assim, mas biblicamente não é. Porque o meu Jesus, ele foi levado a uma cruz. Ele levou bofetadas. E eu não sou mais esperto que ele. E eu sei que se fizeram assim com o meu Senhor, farão comigo também. Se a sua coroa foi de espinho, a minha não seria de ouro. Se o seu manto foi rasgado, a minha roupinha não precisa ser de marca. Isso não é cristianismo. Há inimigos. Mas se você puder, se você está pensando assim, o senhor está falando de depressão? Esse sono da tristeza, você está falando de depressão? Eu disse, não, mas pode ser. Já que você falou. Mas eu só quero te dizer uma coisa sobre depressão. Não sou tão leigo no assunto, mas também não sou expert no assunto. Depressão, irmãos, só se vence com decisão. Não há ninguém, não há cápsula, não há remédio, não há nada que tire uma pessoa de um processo depressivo. As pessoas vão colocar você e qualquer outro numa roda de medicamentos. E você vai se tornar uma pessoa cheia de química e droga. Só tem uma forma de sair da depressão. Decida sair. Mas eu não quero, esse amigo, nenhum depressivo quer sair da cama. Nenhum depressivo quer sair desse sono da tristeza. Nenhum. Eu não quero me levantar. É óbvio que você não quer levantar. Mas se você não tomar uma decisão, o que vai ser de você? É luta. É guerra. Gosto demais do texto de Efésios, Gálatas 5,17. Se você quiser ler comigo, ou se for possível projetar, não sei, mas Gálatas 5,17 diz o seguinte. Gálatas 5,17. Porque a carne guerreia. A
carne deseja o que é contrário ao Espírito. E o Espírito deseja o que é contrário à carne. Eles estão em conflito, em guerra um com o outro. De modo que vocês não fazem o que desejam. O que o Evangelho nos aponta é: não faça o que você deseja. Que aquilo que você deseja não seja o que define quem você vai ser e as suas atitudes. Na outra versão diz que não faça do vosso querer, que não seja porventura feito conforme o vosso querer. Não seja assim. Imagine se eu fizesse tudo o que eu tenho vontade de fazer. Frequentemente eu quero ir contra você. Frequentemente eu quero ir contra Deus. Frequentemente eu quero ir contra eu mesmo. Frequentemente eu quero ir contra todos. E se eu assumir esse desejo, se for esse a minha vontade, eu tenho que ir contra. Minha mãe, um dia, ela estava em um processo de tirar a sua própria vida. Ela estava já para dar cabo da sua própria vida. Eu era criança, deveria ter poucos anos, 4, 5 anos, não sei. Eu não lembro dessa cena. Ela testemunha isso. E na hora que ela está prestes a dar cabo da sua própria vida, eu chego brincando com ela. E ali foi uma resposta que ela esperava e tinha que ter de Deus, para não fazer aquilo que ela estava querendo fazer. Eu não quero ser a mesma pessoa hoje para você. Eu não pretendo ser esta mesma pessoa para você, assim como eu fui para sua mãe, para minha mãe. Mas eu queria muito que o Senhor fosse. E a minha oração, preparando essa mensagem, é: Deus, mergulha bem profundo no coração dos meus irmãos, assim como o Senhor mergulhou no meu, para que a gente não faça aquilo que a gente tem vontade de fazer, mas que a gente lute contra tudo isso e faça a tua vontade. Que seja feita a tua vontade. Coisa simples, quer ver? Vai para o retiro de carnaval da igreja? Estou vendo. Está vendo o quê? Vamos servir aqui no bazar, dia 11? Estou vendo. Está vendo o quê? Frequente a escola bíblica às quintas-feiras à noite. Mas você sempre está cansado, né? Frequente o encontro de homens, encontro de mulheres, encontro de casais. Pague preço. Você nunca pode, né? Dá uma preguiça. Não dá? Mas é interessante, para outras coisas nunca dá preguiça, nunca dá. Para o joguinho não dá preguiça, né? Os amigos não dá preguiça. Para a sua família nunca você tem preguiça. Para ganhar dinheiro não tem preguiça. Né? Pois é, esse é o sono. Esse é o sono da desistência, o sono da covardia, o sono que Jesus não é isso tudo para mim. Mas ele poderia dizer alguma coisa assim: mas também você não é tudo isso para mim. Você está cobrando, quer cair no campo da cobrança? Então vamos lá. Então vamos para o campo da cobrança. Diz o que eu tenho feito por você e o que você tem feito para mim. Se o Senhor nos levasse para esse lugar, Ele nos esmagaria, gente. Por isso é chamado graça. Porque se eu levar você para o campo que você me leva todo dia, eu te esmagava. Porque você não teria nem autoridade de respirar. Porque até o fôlego que você tem hoje aí é porque eu sou gracioso contigo. Imagine a gente cair num campo de merecimento. O que é que você merece? Imagine alguém chegar diante de Deus e dizer: "Ô Senhor, eu quero o que eu mereço." Sério? Você tem ideia do que você está pedindo? E se for espiritual? Tá, e se não for depressão, se for espiritual? Depressão, irmãos, eu digo a depressão, decisão,
existem vários tipos de depressão. Pode ser clínico, pode ser até mesmo um processo de hormonal, várias coisas. Não é dessa depressão que eu estou falando. Estou falando da depressão da desistência, que não se justifica, que não se tem raiz, que não se tem esse fundamento, que não se explica, mas que eu não tomo uma nova postura, que eu não decido. Fiquei olhando, estive agora essa semana na região de praia, essa semana para descansar. Perguntei a algumas pessoas amigas, aqueles desfiles de corpos, né? Aí eu disse assim, o meu corpo está parecido com esse aqui? Aí as pessoas amigas diziam assim, não tanto. E com aquele? Eu disse, não, com aquele não. Esse está mais parecido. Quando me disseram, esse está mais parecido, pois então eu estou acabado. E o pior é um monte de foto para lá e para cá, e eu vou ver as fotos. Verdade. Se engana não, filho, você está ficando velho. Agora imagine, agora eu vou para o meu sono da tristeza, porque eu estou ficando velho. Imagine agora o sono da tristeza, porque os meus cabelos estão num processo inicial de queda. Imagine eu ir para o sono da tristeza, porque eu não tenho mais 20 anos. O meu sono da tristeza, porque eu não consegui ser, o tempo passou, o tempo voou, mas eu só tenho 42 anos, tenho uma caminhada pela frente. Agora você tem alguns limites. E você que tem 60, a mesma coisa. Você que tem 30, a mesma coisa. Você que queria entrar nas Forças Armadas e não tem mais idade. Agora é outros sonhos, novos projetos. Escute o que Deus quer fazer na sua vida. Você que sempre quis ser um funcionário público. Você não é. Viva com o que você tem. Celebre ao Senhor com o que você tem. Não caia no soninho da tristeza. Porque isso é inadmissível aos olhos do Senhor. Porque os planos do Senhor são mais altos do que os seus planos. Os projetos dele para você são mais altos do que os seus. E confie no Senhor absolutamente, plenamente. Você sonha, você tem projetos, eu tenho. Mas eu sei que alguns, eles não podem mais ser realizados. Mas eu sei que outros estão por vir. Eu sei que o meu Senhor não para de sonhar por mim e comigo. E eu quero envelhecer com graça. Eu quero envelhecer com beleza. Eu quero envelhecer com um mundo colorido. Eu quero envelhecer beijando os meus netos. Eu quero envelhecer brincando. Eu não sei se eu serei rico, se eu não serei rico, mas eu decido hoje a nunca mais ter o sono da tristeza. Nunca mais. A casa do medo, a casa da depressão, a casa da ansiedade não serão mais minhas residências. Eu habitarei em Cristo e Cristo em mim. E Ele passa a fazer a sua vontade sobre a minha vida a partir de agora. De joelho, de boca no pó, não seja feito mais a minha vontade. Se eu errei, eu não sei. Se eu fui negligente, eu não sei. Se eu poderia ter ido mais, eu não sei. Eu sei que hoje só sobrou isso aqui. E eu quero que isso aqui glorifique o nome do meu Senhor. Ficar na cama da tristeza, para quê? Removendo o passado. Porque eu não consegui ser, porque eu não alcancei. Abra-se. Torne-se terra fértil, permeável, para aquilo que Deus tem para nós. Se for batalha espiritual, se o soninho da tristeza for o diabo, o que não é nesse texto, mas se for o sono da tristeza, for opressão, e existe opressão maligna que leva uma pessoa a ficar prostrada. O que a Bíblia fala para isso? A Bíblia diz, resista. Tiago 4, verso 8, Tiago 4, verso 7, resisti ao diabo. Sujeite-se a Deus, e o diabo fugirá de você. O que eu tenho que fazer? Eu estou passando por uma opressão espiritual. Vocês podem orar por mim? Podemos orar por você, e vamos orar por você. Mas você tem que resistir. 1 de Pedro 5, verso 8 e 9, diz, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão, procurando alguém para devorar, rugindo. O que é para fazer? Resista-o, firme na fé. Se for batalha espiritual, resista.
Se for depressão, decida se levantar desse lugar. Eu não quero, é óbvio que você não quer, óbvio. Mas você não vai mais aceitar o seu querer. Você não vai deixar que o seu querer dê as cartas para a sua vida. Vai ser agora a vontade do meu Senhor sobre mim. Eu vou em lágrimas, eu vou chorando, eu vou em conta-gotas. O processo de cura é em conta-gotas, mas eu estou num processo de cura. Eu não volto mais para aquela casa, eu não recuo mais. Clinicamente, a psicologia, a psiquiatria, a medicina, os cientistas, os estudiosos, eles dizem que uma pessoa que passou por um processo depressivo tem um percentual significativo de retorno. É verdade. Mas o Evangelho, ele também diz que nunca mais. E, por favor, deixa eu ficar com a palavra do Evangelho, que diz que ele me transportou desse reino de trevas para a sua maravilhosa luz, e eu jamais voltarei de novo para o reino de trevas. E não há ciência no mundo que me convença. Pode voltar? Pode. É possível? É. Se justifica? Sim. Mas há um Evangelho. Há boas novas, que diz que eu nasci de novo. O meu passado já não conta mais. As pontes com o meu passado foram quebradas. Agora é daqui para frente. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus. Eu vou adiante. A minha vida não tem mais retrovisores. A minha vida tem para-brisa. Eu vou diante daquilo que me espera e daquilo que me aguarda. Quero encerrar lendo com vocês um texto que está em Efésios, capítulo 14. Ao versículo 16. Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, verso 14 ao verso 16. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Venha para a comunidade. Insira-se na comunidade. Você não pode viver só. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Levante-se dentre os mortos. Não é possível ter 10 cadáveres e você ser contado como um deles. Saia dos lugares da sepultura. Você ainda não morreu. Você só está dormindo um sono profundo de morte. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Você está no seu cantinho escuro, esperando um feixe de luz entrar. Esse texto diz que o fecho de luz é depois que você se levanta. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Depois que você me obedecer, Cristo te iluminará. Haverá uma luz na sua vida. Você não viverá mais em trevas. Se você está esperando nos seus quartinhos escuros da covardia ou do medo entrar algum fecho de luz, eu quero te dizer que o que vai entrar é aquilo que você está ouvindo hoje. Daqui para frente é decisão. Daqui para frente é atitude. Daqui para frente é eu não quero mais ser a pessoa que eu sou. Eu decido.
Eu quero assumir a direção da minha vida. E eu quero assumir o controle da minha história. Eu quero que a tristeza seja por arrependimento, não a tristeza desse mundo que gera morte. Vamos orar? Antes de termos um tempo de oração, eu queria convidá-lo. Quantos aqui hoje à noite, nesse lugar, estão na cama da tristeza? Nesse sono profundo da tristeza, onde a oração não faz mais sentido e Deus perdeu o significado. Aonde a decepção com Deus, com a igreja, com tudo, te levou a prostrar-se. Quantos aqui nesse auditório já estão entregando os pontos e jogando a toalha? Se você quer tomar uma decisão hoje de cura, eu quero convidar você a ficar em pé. Eu queria orar contigo. Você que entendeu a mensagem, disse, e você não aguenta mais viver aonde você está vivendo. Você quer tomar uma decisão e a sua primeira decisão é ficar de pé e dizendo, eu sou. Mas a partir de hoje, eu tomo uma decisão de sair desse lugar. Eu não aguento mais viver nessa cama da tristeza. Eu não aguento mais viver nesse local de derrota. Eu quero a minha vida de volta. Eu quero voltar a viver de novo. Eu quero beijar os meus filhos. Eu quero voltar a abraçar. Eu quero viver a vida. Eu quero encarar a realidade de frente e não mais fugir dela. Eu quero viver com os meus limites. Eu quero viver com as minhas dores. Eu quero viver com os meus cravos, os meus espinhos. Eu não quero mais que o mundo seja arrumadinho para mim. Mas eu quero a partir de hoje ser uma pessoa diferente, que vai encarar a vida. Se você é essa pessoa, fique de pé. Amém. Mais alguém? Amém. Hoje é o dia. Hoje é o dia. Eu quero sair dessa. Eu entendo que eu tenho que sair dessa.